Então, o primeiro fator que te levou a questionar a vida foi a morte da tua mãe. Foi a morte da minha mãe. O que aconteceu? Cara, a minha mãe, ela tinha depressão e isso foi algo que sempre teve presente na nossa vida. E chegou um dado momento que ela optou por não estar mais aqui. Uhum. E eu tinha 16 anos na época e a renúncia dela, a escolha dela pela morte, despertou em mim um profundo respeito pela vida. Sabe? Quando ela escolheu não estar mais aqui, eu fiz um voto de que eu dedicaria a minha vida a compreender o que é felicidade e por que nós estamos aqui, sabe? Mas isso foi no momento ou existiu um período de revolta antes de chegar nessa conclusão? Tem um período de culpa, né? Assim, uma morte trágica como essa, ela traz muita culpa, dúvida, o que você poderia ter feito de diferente. Uhum. Mas eu lembro que eu fiz esse voto para ela, né? Esse voto para ela. Mas naquela época eu ainda não estava conectado à espiritualidade, então foi de uma maneira inconsciente. Mas já foi um olhar mais profundo, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô aqui... Pô, tinha dinheiro, tinha status, tinha uma boa família. E ainda assim não conseguia ser feliz. Uhum. Então, né, no que reside a felicidade? E qual foi o primeiro lugar que tu foi buscar essa resposta nessa época? Não, nessa época eu não comecei uma busca de fato, mas quando eu encontrei, foi a primeira vez que eu sentei em meditação. Eu tinha tomado um porre, sei lá, tinha gastado uns R$500 em cerveja. e aí eu tinha um dia de imersão para fazer, e no primeiro momento que eu parei de olhar para fora e olhei para dentro, já veio um questionamento mais profundo, de entender que a busca não era externa, a busca era interna. E essa busca, ela foi como gotas d'água assim numa pedra, foi caindo, caindo. Eu tinha muitas buscas externas e eu estava conquistando, então eu tinha uma empresa legal, eu estava com uma ótima companheira, tinha conquistado muito do que a gente coloca como objetivo mundano, né? Uhum. Se eu conquistar essas coisas, eu vou ser feliz. Que é dinheiro e conforto. Dinheiro, conforto, status, poder. Eu estava prestes a ser candidato a vereador, inclusive o cara que entrou no meu lugar entrou como mais votado. Mas lá em Curitiba, isso? Em Araucária, região metropolitana de tá. Curitiba, tipo Santo André e São Paulo. E quantos anos tu tinha? 27, cara. 26 para 27. Então, aos 16 acontece aquilo, aí se passam 10 anos e tu tá envolvido com política, já tem tua empresa bem sucedida. Essa empresa era de quê? Eu tinha uma empresa de construção imobiliária e outra que era uma academia. E tu olha pra mim, que esse cara tinha uma academia, né? Você até entende agora. Aí justamente foi isso. Falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Então tu passou 10 anos com uma pulga atrás da orelha só? Eu acho que a gente passa a vida inteira, né, Arthur? Talvez a gente não tenha consciência disso. E com o tempo você vai adquirindo graus de consciência. Uhum. Então, mesmo hoje, né? Talvez o que eu acredito hoje, daqui a 10 anos eu olho e falo, não, na verdade eu tava buscando ainda algo mais profundo e não sabia. Uhum. E aí chegou um dado momento que isso foi me incomodando, o fato de eu ter conquistado as coisas que eu desejava conquistar e ainda assim estar sentindo extremamente infeliz, não conseguir dormir durante a noite, ter ansiedade, aqueles dedos e mãos dos pés inquietos que a gente deita a cabeça no travesseiro e não sabe por quê. E no Réveillon, na noite de Réveillon de 2016 para 2017, foi quando esse mal-estar atingiu seu ápice. E no primeiro raiar do sol do ano, isso foi muito doido para mim, foi muito doido. No primeiro raiar do sol do ano, veio a intuição, eu estava com a minha ex-companheira, veio a intuição de que eu deveria largar tudo para trás e me entregar para a vida. Eu não tinha clareza do que ia acontecer, eu só tinha clareza que eu precisava morrer para aquilo que eu conhecia até então. Naquela noite eu terminei com a minha companheira, decidi vender minhas empresas, decidi vender meu carro e logo em seguida veio a ideia de comprar uma passagem para fora do Brasil e dar a volta ao mundo em busca de autoconhecimento. Mas aí tu já sabia que no Oriente existiam essas filosofias, essas ideias? Então, como que surgiu essa ideia? Assim, eu falei assim, eu tô dando um reset na minha vida, né? Eu tenho a oportunidade de dar o reset. Eu posso ficar um bom tempo com a venda das empresas para decidir o que eu vou fazer. Falei, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de tomar alguma atitude é ter clareza sobre o que eu vou caminhar. Quando você está perdido, a melhor coisa que você faz é parar de correr e dar uma olhada, né, no que está acontecendo. Então eu falei, eu vou parar. E aí eu pensei, vou ficar 3 meses em retiro de meditação. Mas tu já conhecia a meditação? Sim, com o budismo. Foi ali por volta dos meus 22, 23 anos. Entendi. E aí
eu falei, pô, vou ficar 3 meses meditando, mas eu não preciso ficar num lugar fixo, então eu vou ficar 3 meses meditando na Índia. Eu falei, mas pra chegar até a Índia eu vou ter que passar por muito lugar, então eu vou sem pressa. Aí eu falei, eu vou visitando vários países, e eu olhei assim, falei, pô, mas a Índia tá no meio do mundo, metade da volta que eu teria que dar. Então eu falei, já que eu vou chegar até a Índia, eu volto pelo outro lado. E aí veio a ideia de dar a volta ao mundo. E aí qual foi o primeiro lugar que tu foi? Cara, foi África do Sul. Fui assaltado no primeiro dia lá, assim, desci do aeroporto e fui assaltado. Mas lá tem cultura de espiritualização? Não, coisas? Arthur, é porque assim, eu fui pra conhecer a vida. Entendi. E não só o lado belo da vida. Tipo, pra conhecer culturas e formações diferentes. Eu não, na verdade, eu não tinha clareza nenhuma do que eu tava buscando. Eu só sabia que eu tava buscando alguma coisa, né? Então eu fui muito seguindo a intuição. O conceito de espiritualidade ainda não estava claro na tua cabeça? É porque espiritualidade a gente associa a religiões e tradições específicas, mas espiritualidade é se compreender. E eu decidi sair pelo mundo buscando me compreender nas diferentes culturas e tradições. O meu objetivo era a Índia, mas eu falei, vou começar pela África, porque o voo é mais barato, né? Então também você começa pela África, você não vai pegar um voo direto para a Índia, e depois eu vou subindo sem pressa. Eu queria ir para a África para estudar o Mandela. Entendeu? O meu principal objetivo de ir pra África era estudar o Mandela. E aí tu chega lá e é assaltado no primeiro dia. Como é que foi isso? Começou antes disso, porque eu fui roubado no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, ou era Congonhas, esperando meu voo pra África do Sul, pra Angola, na verdade, fazer conexão com a África. E aí eu falei, puta, vou ou não vou? Fui furtado, deixei vacilando assim o meu iPad e aí, última chamada, e eu, puta, meu Deus, vou ou não vou? Fico aqui tentando recuperar, fui. E aí já foi muito legal, porque todo o meu roteiro, eu fiquei 3 meses planejando toda a minha viagem de volta ao mundo. Eu sou um cara extremamente controlador, era pelo menos, hoje eu já sou menos. Talvez porque eu fosse extremamente inseguro também, e eu queria ter certeza de todos os lugares que eu ia passar. E eu passei tudo isso pro iPad e não tinha passado pra nuvem. Então, antes de eu começar a viagem, eu já tive todo o meu roteiro roubado. Todos os planos que eu tinha feito, já no meu embarque, já foi a primeira grande lição da viagem. Aí eu cheguei na África do Sul, e como eu não tinha já os planos, nem endereços, nem nada, eu saí na rua procurar hotel. E no que eu saí na rua procurar hotel, eu fui assaltado por 3 caras que me fizeram ir até o banco e estouraram 3 dos 4 cartões que eu levei, assim, o limite. Então já no... Caralho. Mas como é que eles te abordaram? Eles estavam armados? Eles estavam com uma faca. Um deles estava com uma faca, me fizeram ir até o caixa. E aí fizeram eu passar 3 dos 4 cartões. E aí bloqueou, eu fiquei com um cartão só pro resto da viagem. E como eu ficava uma semana em cada local, não dava tempo do banco mandar outro cartão. Eu fiquei a viagem inteira tentando receber outros cartões, e viajando com esse cartão e com cartões provisórios que eu recebia. Quando isso aconteceu, tu pensou em desistir dessa ideia? Porra, na hora, irmão. E eu vou ser sincero, eu não voltei tanto. Um pouco pela espiritualidade, assim, eu me coloquei de joelhos, assim, orei, né, a Deus e pedi, pô, me dê clareza. Mas não voltei por vergonha. Falei, caralho, no primeiro dia já voltar aqui. Como é que eu vou falar pro pessoal? Pra todo mundo. Fiz uma festa de despedida, deixei minha ex-companheira pra trás. Minha família fez uma baita despedida, meu pai chorando, aí volta eu. Mas depois disso, então, tu seguiu lá na África do Sul? Segui na África do Sul. O que tu procurou e achou lá? Cara, eu fui estudar o Mandela. E foi muito legal, sim. Foi meu primeiro voluntariado, foi lá. Então, tipo, eu tava muito puto. Falei, pô, mas que injusto, né? Olhando pra vida, assim, que injusto. Eu larguei tudo em nome da espiritualidade, Aí encontrei uma menina que ela trabalhava numa ONG com crianças em Vreeground, que é a favela mais antiga da cidade do Cabo. E ela me convidou para fazer um serviço de voluntariado lá. E aí já foi um tapa na cara. Porque, porra, eu reclamando da vida com crianças que, tipo, nasceram numa condição absolutamente miserável, sem acesso à educação, sem acesso à higiene básica, com abandono parental e sorrindo ali, enquanto eu tava me sentindo injustiçado pela vida.